Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância dos nossos pensamentos e as suas consequências nas nossas vidas. Bom, é muito comum dentro da casa, não só aqui dentro da nossa casa, mas nas casas espíritas de uma forma geral, né? A gente ter sempre aqueles alertas, né? Seja a gente faz o tratamento, né? Vai passar pela entrevista, né? Vai pegar o retorno ali do nosso tratamento. Vem sempre umas frases que a gente sempre ouve na casa. Orai e vigiai, né? Precisamos fazer a nossa reforma íntima, nos melhorar, né? Busque melhorar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E aí vem uma questão, vem uma pergunta. Como é que nós podemos realmente fazer tudo isso? Às vezes a gente pensa e recebe uma orientação, melhorar os pensamentos. Eu não estou pensando nada negativo, né? Na hora, às vezes a gente fica meio assim, né? E a questão é, como que a gente pode fazer isso? E dentro da doutrina espírita, os pensamentos, eles são sempre descritos como de suma importância, porque de fato são, né? E por quê? Porque através dos pensamentos, nós podemos atrair, né? Alegria ou sofrimento, nós podemos nos unir a Deus ou nos afastarmos dele. E também, né, através dos nossos pensamentos, nós também atraímos as nossas companhias, sejam de encarnados ou desencarnados. Nós atraímos também energias que fazem, que nos rodeiam, que estão pelo nosso planeta. Então, né, dessa forma, nós entendermos, né, como que nós funcionamos, né, como que o nosso pensamento funciona, isso pode nos ajudar, tanto na vida material quanto na vida espiritual, e vai nos ajudar a gente a prestar atenção neles no dia a dia e começar a refletir sobre as coisas que nós pensamos. Para que dessa forma a gente consiga aí ter um dia a dia aí mais saudável, fazer escolhas mais saudáveis. E a gente até pode, cuidando do nosso pensamento, a gente pode evitar muito problema para nós mesmos, muitos conflitos, muitas situações difíceis aí poderiam ser evitadas se a gente tivesse uma consciência um pouquinho maior de como que nós funcionamos. Aí, vamos prestar atenção nessa frase. Os nossos pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos, geram as nossas atitudes. Então, o modo como nós nos sentimos e o modo como nós agimos são influenciados pela forma como nós pensamos. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Ao longo da nossa trajetória aí, né, seja através da trajetória como espírito, ao longo das reencarnações, e mesmo na nossa trajetória atual, desde a nossa infância, nós vamos desenvolvendo formas de pensar, modelos de pensar, e nós vamos também desenvolvendo crenças, as nossas crenças internas. E às vezes a gente nem se dá conta dessas crenças. E essas crenças, esses modelos, essas formas de nós pensarmos, eles podem se refletir de uma forma positiva, mas também podem se refletir de uma forma negativa, né? No nosso humor, no nosso comportamento, aí no nosso dia a dia. E às vezes, né, quando esses pensamentos, esses modelos, eles têm uma atuação negativa na nossa vida, nós chamamos eles de pensamentos disfuncionais. E esses pensamentos, né, que geram também sentimentos, muitas vezes, que não são tão bons, que não são legais de sentir, que acaba, né, trazendo desconforto, acaba gerando conflito nos nossos relacionamentos.
e acaba aí prejudicando o nosso crescimento pessoal. E a gente, como eu falei, nós nem nos damos conta. As situações no nosso dia, elas vão ocorrendo, né? A gente acorda de manhã e 1000 coisas podem acontecer. Você planejou, de repente, que você... acordei tal hora, vou trabalhar, vou pegar o metrô tal hora, e de repente as coisas acontecem, as coisas não saem ali exatamente do jeito que você imaginava. Então as situações, elas vão vindo. E da mesma forma, os nossos pensamentos também vêm. Eles também são sutis. E nós temos aí uns pensamentos que nós chamamos de pensamentos automáticos, que são baseados lá naquelas crenças internas que a gente desenvolve ao longo da nossa trajetória, que a gente às vezes nem se dá conta. E esses pensamentos, eles simplesmente acontecem, eles simplesmente vêm. E às vezes a gente nem reflete sobre eles. Vou dar alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor, que vai dar para dar uma clareada. Por exemplo, um dia você não está lá muito bem, você está com um pouquinho de dificuldade de se concentrar, o dia está meio corrido, a sua concentração não está lá muito boa, você tem um monte de coisa para fazer, um monte de conta para pagar, e nessa você esquece de pagar uma conta. Aí vem um pensamento automático, né, que surge, simplesmente surge assim do nada na nossa cabeça, como uma ideia, e te vem aquele pensamento. Eu não faço nada direito mesmo. Eu sou burro. Né? Minha cabeça não funciona. Né? Isso é um pensamento automático que veio. E esse pensamento, né, fala assim, eu não faço nada direito. Esse pensamento pode te deixar meio para baixo, pode te deixar meio triste. E você pode ter uma reação diante disso. De repente você fica meio quieto, chega em casa, vou ficar no meu canto, se fecha no quarto, não conversa com ninguém. E as pessoas que estão ali à sua volta nem imaginam o que aconteceu. E aí vem uma pergunta que a gente tem que começar a fazer essas perguntas para a gente, para refletir e raciocinar. Será mesmo, no caso desse exemplo, será mesmo que você não faz nada direito? Ou será que você é bom em algumas coisas, mas você não é tão bom em outras? Porque a vida é assim, às vezes um tem facilidade com matemática, o outro tem facilidade com português, com línguas, vamos dizer assim. Né? Nós não somos iguais, né? Nós somos pessoas únicas e cada um vai ter aí uma habilidade desenvolvida, às vezes eu tenho uma habilidade, o outro tem outra, e assim segue a vida. Um outro exemplo, um vizinho, né, passa por você e não te cumprimenta, não te olha nem na cara. Aí vem aquele pensamento automático, né? Ele não gosta de mim. Ele não me deu atenção. Ninguém gosta de mim. Esse pensamento poderia te gerar raiva do seu vizinho, poderia te gerar tristeza, enfim, uma porção de coisas. E você poderia passar o dia remoendo aquilo, por que meu vizinho não me cumprimentou, não olhou na minha cara, aquilo ficar te incomodando o dia inteiro. E você poderia gerar também um comportamento, de repente você fala, nunca mais eu vou falar com meu vizinho, de repente você não fala mais com seu vizinho, nunca mais. E aí, será, né? Aí vem a pergunta, alguma vez o seu vizinho te falou com todas as letras, de forma legíveis, que ele não gosta de você? Muitas vezes não, na maioria das vezes não. Né? Será que aquele vizinho não estava distraído? Será que ele não estava preocupado com as contas que ele tinha para pagar e ele passou por você e nem te viu realmente? Então são coisas para a gente parar e pensar. Um outro exemplo, você tem que participar, você vai participar, por exemplo, de um processo seletivo para uma vaga de emprego.
Aí te vem aquele pensamento, como uma ideia, né? Eu não sou tão bom assim, eu não sou bom o bastante. Com certeza ela vai ter outras pessoas muito melhores que eu. Eu não vou conseguir, eu sou burro, não vai dar certo. Né? E aquilo te gera um sentimento de insegurança, te traz medo, te traz ansiedade, te traz desconforto. E de repente você pode vir, estou dando exemplo, tá, gente? Cada caso é um caso, né? E de repente a pessoa pega e desiste de concorrer à vaga. Não ia dar certo mesmo, então não vou perder meu tempo, nem vou lá. Nem vou lá fazer entrevista, nem vou participar. Aí vocês percebem que às vezes coisinhas bobas vão surgindo e têm as consequências na nossa vida? Você nem tentou, né? Será que realmente você não poderia conseguir aquela vaga? Poderia. Outro exemplo, né? Por exemplo, a minha esposa passou num concurso, foi chamada e ela vai ganhar 4, 5 vezes mais. Aí de vez você fica alegre, te vem aquele pensamento automático, aquela vozinha assim sutil na sua cabeça. Ela vai me deixar, ela vai se separar de mim, né? Ela vai se arrumar mais, ela vai comprar carro, ela vai conhecer outras pessoas, ela vai me deixar. Aí aquilo te gera insegurança, te gera tristeza, e de repente você começa até a brigar, né? Sai uma briga em casa, entra ali num conflito, numa relação por uma coisa que está na sua cabeça. Um outro exemplo assim, aí você pega assim do nada, de repente vem aquela coisa, meu marido ou minha esposa está me traindo. Qual a evidência que você tem que a pessoa está te traindo? De repente não tem evidência nenhuma. De repente não existe essa evidência. E aí você fica triste, você fica com raiva, você toma atitude em cima de uma coisa que você está achando, em cima desse pensamento que surgiu. E aí nós teríamos aí inúmeros e inúmeros exemplos. E esses pensamentos que surgem também podem estar sendo influenciados pelo plano espiritual, pela pessoa desencarnada que não vai tanto com a nossa cara, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque, de repente, eles, quando um inimigo do passado, às vezes nos conhece tão bem que ele sabe, até tem uma consciência maior de quem nós somos. E às vezes eles conhecem essas nossas crenças que nós desconhecemos. E aí você teve um pensamento, ele te ajuda, ele põe, né? Vamos pôr fogo aí nessa fogueira, né? Vamos pôr mais lenha nessa fogueira. E aí as coisas tomam proporções que de repente não tinha necessidade de tomar. A questão é nós identificarmos esses tipos de pensamentos, né, que geram aí desgaste emocional, geram complicações aí na nossa vida, no dia a dia, que elas estão presentes, né, como eu falei, de uma forma muito sutil, para que a gente possa lidar melhor com essas coisas. E nós podemos começar a refletir. A gente começou a observar esses tipos de pensamento. Vamos nos questionar, vamos refletir. Será que é bem assim? Será que é por aí? Né? E se você fizer isso, às vezes você vai chegando a algumas conclusões. E aí, normalmente, né, esses pensamentos que nós automáticos aí que surgem aí de forma sutil, eles estão muito ligados ali às nossas crenças internas que a gente desenvolve aí. Nós também temos tendência a ter mais 2 tipos de pensamento, que são os pensamentos generalizados,
tá? Que na maioria das vezes eles não refletem a realidade das situações. E temos também aqueles pensamentos de catástrofe. A gente consegue acontecer uma coisinha, a gente imagina a pior dos cenários, que também aí são desgastantes e também atrapalham a vida da gente. Por exemplo, você teve lá um relacionamento complicado e aí você chega à seguinte conclusão. Você tem o seguinte pensamento: todos os homens ou todas as mulheres não prestam. Todos os homens ou todas as mulheres são todos iguais. Não prestam. E aí, não existem casais que se amam, que convivem bem, apesar das suas diferenças? Porque tem. Né? Por melhor que um casal vai se dar, você acha que não vai ter as diferenças? São pessoas diferentes, vão ter as diferenças. Então, assim, a gente tem essa tendência a generalizar as coisas por uma situação. Outra situação, né, outro exemplo de pensamento generalizado, né? O mundo não presta, o mundo é um lugar ruim, não existe pessoa boa no mundo, o mundo está um caos. As pessoas são todas ruins. Existem pessoas ruins? Fato, existe. Mas todas as pessoas são ruins? Não. Existem pessoas boas, existem situações boas e coisas boas acontecem. Então a gente não pode generalizar as coisas por uma notícia, por algo por uma situação que ocorreu, né? Por um exemplo aí de um pensamento de catástrofe, né? Por exemplo, seu carro quebrou. Você tem que levar o seu carro no mecânico para ele fazer uma avaliação para ver o que aconteceu. Né? Guinchou, você combinou com o mecânico vai olhar o seu carro no dia seguinte. Aí te vem aquele pensamento, né? Estava tudo caminhando bem na minha vida, tinha que acontecer alguma coisa ruim. Né? Nada dá certo na minha vida. Eu estou lascado, deve ter sido o motor. E agora? O motor pifou, eu não vou ter dinheiro para pagar esse motor, aí você fica com aquilo te dá ansiedade, medo, tristeza, acaba com o seu dia, dependendo da pessoa, aí você afeta todo mundo que está à sua volta, né? Porque você te gerou sentimento, esses pensamentos, e vai te gerar um comportamento também. Você passa o dia de cara amarrada, pensando no pior dos cenários, e aí quando o mecânico volta lá e te dá o laudo do conserto, ele vira para você, precisava trocar o óleo, sei lá, foi uma mangueirinha que custa R$20. E aí você sofreu, se desgastou por uma coisa que você nem sabia o que era ainda. E esses pensamentos que nós temos, né, o pensamento ele gera energia, ele tem força, então a gente vai influenciando as pessoas também que estão ao nosso lado. Outra coisa também, outras questões também que tem um papel muito importante nas nossas vidas, aí são as nossas emoções. Ela tem um papel ali crucial ali nas nossas vidas. E nós não expressamos as nossas emoções só através de palavras, a gente expressa também através do nosso corpo, através das caras e bocas que nós fazemos, né? A gente acaba expressando também. Bom, nós podemos comparar as nossas emoções, para a gente entender um pouquinho, como uma onda do mar. Né? A onda do mar, ela vem e vai, certo? E nós, né, vamos dizer assim, que nós, assim como o barco, né, que quando está lá no mar, ele é sacudido pela onda, nós somos o barco, tá? E não a onda. Então, o que significa? A emoção, ela vem e vai. Ela vem e passa.
tá? Então, nós não somos definidos pelas coisas que nós sentimos, né? Porque essas emoções, elas fluem através da gente, né? Vão e vai, né? Vai e vem. Elas passam por a gente. Mas a gente precisa aprender a conhecer também sobre as nossas emoções, porque a gente pode aprender como é que nós funcionamos, né? E as emoções, que é muito legal, muito bacana, que todas as emoções, elas têm uma função de ser, elas têm um propósito de comunicar alguma coisa para nós. E essas emoções, elas também podem reforçar essas crenças internas, que nem sempre retratam a realidade do nosso ser. Nós não podemos controlar, né, as nossas emoções no sentido de, não vou mais sentir mais isso, de bloquear a emoção. Mas a gente pode aprender a gerenciar essas emoções, a lidar com elas, a identificar e ir lidando com elas, né? Nós nascemos aí com emoções que são inatas, né? Como eu disse, elas têm um propósito de ser. Por exemplo, vamos falar o medo. O medo, ela é uma emoção, e é uma emoção também importante para nós. Por quê? Porque ela ativa a nossa capacidade de perceber o perigo, de fugir, de se defender. Né? Então, o medo, ele desempenha um papel ali vital ali para a nossa segurança. Né? Ele tem a função de preservar a nossa vida. O problema são sempre os extremos. Tá? O medo excessivo, principalmente quando a gente tem muito medo, aquele medo excessivo, às vezes de coisas que nós não podemos controlar, ou de coisas que nem são tão ameaçadoras assim, esse medo, ele pode nos paralisar a nossa vida, né? Pode prejudicar a nossa capacidade de crescer, de aprender, de explorar novos lugares, de conhecer outras pessoas. Então, esse medo em excesso, ele pode paralisar. Aí ele foge um pouco da função dele de preservação. Assim também como a falta de medo também pode prejudicar uma pessoa. Se a pessoa não tem medo de nada, ela pode se colocar em risco de morte, em situações, né, de risco de morte. Então, são os extremos, né? Aí, por exemplo, o medo, ele pode se manifestar em nós, através, a gente pode dar outros nomes. Em vez de a gente chamar de medo, nós podemos chamar de temor, de ciúmes, de pavor, de angústia, de apreensão, de vergonha, de preocupação, desespero, desamparo, desproteção, ansiedade e insegurança. Né? E normalmente os pensamentos, né, que dão voz para essa emoção do medo, geralmente negativos, são aquelas expressões, né, tais como, né, algo de ruim vai acontecer. Tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de mudança, tenho medo de coisas novas. Né? Às vezes você fala, eu estou preocupado, quando na verdade você está com medo. Né? Uma outra emoção também, que é uma emoção básica ali também, é o nojo, gente, o nojinho. O nojo também é uma emoção, que também tem uma função importante para a nossa vida. Porque é justamente o nojo, né, que nos faz recuar diante de um mau cheiro, diante de um alimento estragado, por exemplo. Né? Então, ela também é uma emoção ali crucial no sentido de defesa, né, da nossa defesa contra contaminações. Né? Se a gente não tivesse essa emoção, talvez a gente se colocasse em situação aí de risco, né? Bom, a ausência de nojo, ela pode expor a pessoas a situações de contaminações,
né, doenças, interagir com animais perigosos, né, que pode colocar, ou até aquele descuido com a higiene pessoal também, né, dificultando, que vai prejudicar aí o convívio social, né? Ninguém quer ficar do lado da pessoa fedidinha, né? O excesso de nojo também vai ser prejudicial, né? Aquela preocupação extrema com limpeza, lavar a mão toda hora, aquele medo de contaminação, medo de doença. Então, isso é coisas que também podem complicar o nosso dia a dia. Mas ela, em si, é uma emoção necessária para preservar também a nossa vida. A gente poderia descrever o nojo também como repulsa, repúdio, náusea, antipatia, desgosto, né? E normalmente os pensamentos que vão dar voz para essa emoção são aquelas manias de limpeza, aquele excesso de preocupação com limpeza, aquele medo excessivo de se contaminar. Não estou falando que a gente não tem que tomar cuidado com as coisas, tá? A questão são os excessos. Uma outra emoção também que é importante para a gente é a raiva. Então, quando a gente vai fazer reforma íntima, a gente não tem que eliminar a raiva da gente. A gente tem que reconhecer ela em nós e saber gerenciar, saber lidar com ela. Né? O propósito da raiva é proteger contra ataques, desrespeito, difamação e violação de limites. Né, o ser humano, né, como nós somos aí por natureza um ser social, né, tem a nossa natureza aí social, a gente não vive, né, a gente vive com pessoas, a gente convive o tempo todo, a gente não vive sozinho. E a gente tem, né, acaba expressando a nossa insatisfação através da raiva, na nossa convivência e no dia a dia. E é através da raiva que nos ajuda a impor limites. Quando a raiva, né, ela é expressada de forma equilibrada, ela pode trazer uma melhoria para a nossa autoestima e para a nossa autonomia, de forma equilibrada. Tá? A raiva, né, porém, ela é em excesso, ela traz descontrole, exclusividade, agressividade, hostilidade, onde a pessoa às vezes acaba se envolvendo em situações aí complicadas, às vezes toma atitudes que depois não adianta se arrepender porque está feito, né? No momento de raiva você vai lá, mata uma pessoa, já não tem como devolver a vida para uma pessoa que você tirou. Então, o problema são sempre os excessos, tá? Aí a gente poderia nomear a raiva como fúria, rancor, ódio, irritação, ranço, né? Às vezes as pessoas falam, tem um ranço daquela pessoa, né? Inimizade, ira, inveja. E aí, né, os pensamentos que podem dar voz para a raiva aí são aqueles pensamentos, né, que inclui ali aquela sensação de falta de controle, quando você sente que está perdendo o controle, que vai explodir, né, ou aquele desejo de ir lá e prejudicar outra pessoa mesmo. A tristeza, essa também tem um papel, né? Ninguém gosta de ficar triste, né? A gente até entende tudo, mas a tristeza ela também tem um papel muito importante para a nossa vida. É através da tristeza que a pessoa demonstra a necessidade de cuidados para uma outra pessoa, para as pessoas que estão ao seu redor. Essa emoção também ela desencadeia um processo de autoavaliação, permitindo ali reflexões sobre nossos comportamentos e sentimentos, e que nos possibilita para a mudança. Então, às vezes, justamente no momento quando você está triste, quando algo não está legal,
é que você começa a refletir sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo. Então a tristeza, ela aparece quando algo precisa ser mudado em nossa vida. Então ela serve de alerta ali, para a gente despertar que alguma coisinha não está boa e que a gente está precisando mudar em alguma coisa. A tristeza em excesso, ela pode levar uma pessoa à depressão, que pode paralisar a vida da pessoa, né, que não é uma situação fácil. Às vezes a pessoa acaba em depressão, acaba perdendo interesse pelas pessoas, pela sua vida, né? E nesses casos precisa de um acompanhamento, precisa buscar ajuda, né? E a família e os amigos, quando percebem que alguém está em situação, é um momento de amparar, de ter cuidado com aquela pessoa, de procurar auxiliar. Por um outro lado, também a ausência de tristeza, ela coloca a pessoa numa incapacidade de refletir tanto sobre si mesmo, né, de se comportar de uma forma coerente, e também, né, em determinadas situações, é como se a pessoa não tivesse nem aí para o problema que está acontecendo com o outro. Então, o excesso, né, para mais ou para menos, também é prejudicial. A gente poderia expressar também a tristeza como melancolia, cansaço, mágoa, culpa, baixo astral, infelicidade, desmotivação, decepção, preguiça, abandono, frustração e desamparo. E aí alguns pensamentos que poderiam, né, que automáticos aí que poderiam dar voz para essa tristeza seria: eu não faço nada direito, eu nunca ganho, ninguém se importa comigo, sou uma pessoa invisível, ninguém me nota, ninguém liga para o que eu falo ou faço, ninguém me acha interessante. Né, esse tipo de pensamento automático que às vezes vem diante de uma situação. Então, assim, mais uma vez, reconhecer os sentimentos e conhecer as nossas emoções é crucial para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais saudável. Nós falando de tanta emoção, agora vamos falar de uma emoção legal. Vamos falar do amor. Né? Ele é uma emoção que significa proteger, amparar, acolher, aceitar o outro, né? Gostar, né? É um sentimento que às vezes provoca lágrimas e provoca sorrisos, né? E o oposto aí do amor seria o ódio, né? E aí existem diversas formas de amor, né? O amor entre um homem e uma mulher, enfim. O amor romântico, o amor entre irmãos, o amor entre pais e filhos, o amor entre amigos e por aí afora, né? Bom, o fato é que nós não vivemos sozinhos e nós precisamos ter vínculos com as outras pessoas, né? Os vínculos afetivos no nosso dia a dia é importante para a nossa vida. E a função do amor, né, quando o amor é saudável, é trazer autoconfiança, segurança, capacitar as pessoas para enfrentar as adversidades da vida com mais leveza, promover resolução de problemas, desenvolver o amor próprio, vai nos ajudar a enfrentar as nossas frustrações e vai ajudar também, o amor também ajuda a gente a desenvolver empatia. A ausência, né, ou escassez do amor, ela pode tornar uma pessoa insegura, pouco confiante, pessimista e descrente do mundo. Nós podemos também aí nomear o amor aí de diversas formas, como apego, afeição, vínculo, apreço, paixão, gostar, afeto, amizade, carinho, aceitação, e por aí afora, né? Gratidão, saudade.
E os pensamentos, né, que dão voz ao amor seriam aí bem variados, como sentir amor pela família, sentir amor pelo apreço pelos amigos, gostar de animais, gostar de plantas, tá? Uma outra questão que é muito importante é a questão da ansiedade, que na verdade a ansiedade é uma expressão do medo, né? E a ansiedade, todos nós temos em algum momento da vida. É normal sentir ansiedade. A questão são os excessos, né? Então, assim, a ansiedade, desde que ela não paralise a nossa vida, não paralise as nossas, os nossos afazeres do dia a dia, né? Não prejudique a nossa funcionalidade, que não nos impeça de focar e realizar as nossas atividades diárias ali, nem tire o nosso sono todos os dias, é uma ansiedade normal. Né? É normal a gente sentir, por exemplo, eu tenho um trabalho da faculdade para entregar, você vai ficar um pouco ansioso. Aí eu tenho uma apresentação para fazer no meu trabalho no dia seguinte, você vai ficar um pouco ansioso. Né? Então a ansiedade, ela é normal, né, desde que ela não atrapalhe o nosso dia a dia no sentido de nos paralisar. Quando vem esse tipo de coisa que a gente está paralisando, que a gente não está conseguindo funcionar como a gente funciona, como nós funcionávamos antes, né, se gera que até mal-estar físico, então tem que buscar uma ajuda, tá? Aí aqueles pensamentos, né, que dão voz ali para a ansiedade, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? Esse tipo de pensamento que vem, né? E muitas vezes a gente sofre, né, antecipadamente, né? Às vezes tem até pela ansiedade, tem até aqueles pensamentos de catástrofe, né? Que eu falei dei um exemplo em relação ao carro, né? A gente sofre terrivelmente com medo de alguma coisa que pode acontecer e depois aquilo nem acontece. Aí a gente se atormentou pra caramba, às vezes atormentou aqueles que convivem com a gente. E né, ainda bem que não aconteceu nada, mas houve todo um desgaste. Então a gente precisa aprender a ir identificando e a lidar com essas coisas. Normalmente, nesses pensamentos automáticos aí negativos, como eu já disse, eles reforçam essas crenças disfuncionais que nós temos, né? Que a gente nem se dá conta. Ela pode ser, né? O que são essas crenças? A gente pode ter uma crença de desmerecimento, de que a gente não merece amor, de baixa autoestima, de culpa, de complexo de inferioridade, de sensação de que a gente é incapaz de fazer as coisas, de autodesprezo, de autodesvalorização, de fracasso, inutilidade, por aí afora. E essas crenças, elas acabam limitando a nossa vida. Né? Porque a gente pode se desenvolver, a gente pode fazer um monte de coisa boa e às vezes a gente está preso em coisas que a gente nem se dá conta que está preso. Nós somos filhos de Deus, né? Criados à imagem e semelhança do Pai. E com estas crenças nós nos tornamos muito diferentes de como Deus nos criou realmente. Então, gente, a questão do pensamento, ele é um assunto assim de muitos estudos, é um assunto amplo, mas a partir do momento que a gente começa a fazer esse processo de reconhecer pensamento, emoção e refletir sobre como a gente está agindo, a gente vai aos poucos, né, porque não é de uma hora para outra também, a gente trabalhando nisso, nós vamos encontrar mais equilíbrio, nós vamos encontrar mais qualidade de vida. E é por isso que a questão do pensamento, ele é considerado tão importante na doutrina espírita.
No Espiritismo, né, o pensamento ele é considerado aí como uma força criadora. Através dele, né, como eu já disse, nós atraímos alegria ou tristeza, ou sofrimento. Então, entender como o pensamento influencia na nossa vida material e espiritual vai nos ajudar a nos reeducar. Que é isso que a gente precisa, aprender a se reeducar. E assim, como né, espíritos encarnados, nós estamos também em constante contato com o mundo espiritual, né, através aí dos nossos pensamentos, que acabam alterando também o nosso campo vibracional. Então, o negócio é a gente aprender a se conhecer, porque o autoconhecimento é que nos liberta. E aprender a lidar com tudo isso e reeducando os nossos pensamentos. Então, gente, o convite é para a gente prestar mais atenção em nós mesmos, naquilo que acontece conosco no dia a dia, refletir sobre nós mesmos, né? E vamos parar aí de nos compararmos com as outras pessoas. Nós somos seres únicos, né? E ninguém é igual a ninguém. Então vamos parar de se criticar, vamos parar de nos comparar. Todos nós aí enfrentamos as nossas dificuldades e temos aí as nossas lutas do dia a dia. Né? Então, assim, se hoje eu não estou bem, não significa que é uma sentença, não significa que amanhã também eu não vou estar bem, né? E que eu não vou ficar bem eternamente. Então, vamos focar aí, vamos mirar um pouquinho mais, né, nas coisas boas, na luz, que com certeza é isso que Jesus deseja para todos nós, né? Que a gente cresça, né, se desenvolva e brilhe.